Por isso, meu mapa não faz sentido. Puxa vida, uma montanha pro sua caixinha de surpresas. Você nunca cansa de me impressionar e você queria ir embora. O que está fazendo? A gente está no topo de uma montanha mágica misteriosa. Eu tenho que achar meu trenó agora. O quê? Vocês estão deixando as cascatas de gelo instáveis. Olha, meu trenó. Eu não tenho que escalar essas cascatas de gelo.
Boa noite, turma, boa noite. Boa noite, todo mundo me escutando? Beleza. Todo mundo vendo minha tela também, né? Beleza. Deixa eu ver se está gravando. Bom, ah, antes da gente iniciar, alguma pergunta sobre a aula de ontem, a parte de leitura de spread? Ninguém tem dúvidas? Responde não aí se ninguém tiver dúvida. Todo mundo coloca não aí. Quem não tem dúvida e quem tiver, coloca sim aí. Exato. Beleza. Vamos lá. Seguinte, deixa eu jogar aqui o chat aqui pro lado. Bom, vocês viram aí que tem uma mudança no layout, tá? Eu vou mandar esse layout atualizado para vocês. Conforme a aula vai evoluindo, quando chegar na 10ª aula, o layout ele vai ser o layout oficial que vocês vão usar no resto daí para frente, tá? Qual a diferença nesse layout aqui agora? Eu adicionei esse times em trades aqui, tá? Então vamos lá. Até então, o layout que eu tinha mandado para vocês eram os dois gráficos e daqui para cá. Agora eu adicionei este. Por que eu não adicionei antes? Porque lembra que eu falei que as aulas elas vão evoluindo conforme o cronograma. Se eu jogo aquela janela de cara para vocês, vocês iam ficar perdidos sobre qual a função daquela janela. Vamos lá. O que acontece aqui? Deixa eu colocar as abas embaixo. Esses dois times em trades, que é o padrão que a gente usa, eles estão na aba ordem original. Esse que eu acabei de acrescentar, ele está na aba negócios. Qual que é a diferença do times em trades na aba negócios? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente está com a tela cega, então fica difícil vocês entenderem só olhando, mas eu só vou dar um exemplo aqui, ó. Olha só, eu coloquei aqui os players na aba original. Então, todas as vezes que entrar uma agressão na ordem original, vai mostrar o player que está agredindo, seja na compra, seja na venda. O Times na aba negócios, ele vai mostrar o player que está agredindo, porém ele vai mostrar quem que é o player que está ficando com aqueles lotes. Então, qual que é a diferença desse para esse? Tá? Esse aqui mostra só quem agrediu, não mostra a contraparte. Esse aqui mostra quem agrediu e mostra a contraparte que ficou com os lotes. Todo mundo conhece esse Times em Trades na aba negócio ou alguém aí não conhece? Só responde quem não conhece. Bom, então todo mundo conhece. Vou fazer diferente então. Todo mundo conhece? Coloca assim se todo mundo conhece. Beleza. Bom, eu dei a oportunidade, tá? Matheus, você está operando com ele com os players ou sem player? Matheus?
Ah, hoje você não usa mais, então. Tá. Então, vamos lá. Eu vou mostrar a importância desse times, tá? Qual que é a única diferença aqui? Eu vou tirar agora o player, só coloquei os players para vocês saberem qual que é a finalidade dele, tá? Ele mostra quem é a contraparte. Tirei o player daqui, tirei o player daqui. Agora é o seguinte, o que eu vou falar para vocês aqui, talvez vai dar um bug na mente de vocês. Aí não pode ficar dúvida, tá? Daqui para frente as aulas elas vão ser mais complicadas um pouco, tá? Olha só, esse Times in Trades, ele está com um filtro acima de 100. Ele só vai me mostrar quem está ofertando lote no book acima de 100. Ele só vai me mostrar, então, quando alguém ofertar no book uma oferta de 100 ou mais e o player agredir essa oferta. Lembra da aula de ontem que eu falei para vocês o seguinte, que na leitura de spread, quando o mercado não leva o spread, ele não leva por um ou outro motivo. Ou ele não consumiu todos os lotes da fila, ou está tendo renovação de lote. E aí eu comentei com vocês que a renovação de lote, ela pode acontecer por HFT, ou ela pode acontecer por player. Então, o que acontece aqui? Quando um cara acende branquinho aqui no livro de preço, significa que alguém está ofertando 100 contratos ou mais lá. E aí, se um comprador tomar aquele lote, ele consome aquele lote lá. Quando você não tem esse Times in Trades, tá? A renovação de lote, principalmente para o iniciante, pode passar desapercebido, tá? Por exemplo, aí, Shio, você usa esse Times in Trades ordem original? Hoje, eu quase não utilizo porque o meu olho ele pega muito rápido a renovação de lote só pelo book. Mas, para vocês que estão aprendendo agora, vocês não vão conseguir enxergar isso de forma tão clara. Então, eu adicionei esse Times in Trades para ficar claro para vocês. E aí, onde que eu falo para vocês que agora pode dar um bug na mente de vocês? Olha só. Quando o player ele agride, eu vou até dar um exemplo aqui, ó. Você está vendo que esses caras aqui, ó, agrediram na compra a 26? E aí, ele aparece lá naquele Times in Trades, essas agressões a 26. O que acontece aqui, tá? Lá só vai aparecer a agressão quando teve contraparte. Quando a renovação de lote ou o book estiver só com robô, quando entrar agressão aqui, não vai aparecer agressão lá. Só vai aparecer agressão lá quando tem contraparte big player ou lote grande. Por que eu falo big player? Porque, teoricamente, os lotes maiores são de big players, tá? Então, toda vez que tiver lote no book e ele for consumido, ele aparece aqui. Todas as vezes que não tiver lote no book, mas tiver agressão aqui, não vai aparecer aqui, tá? Só vai aparecer quando tiver contraparte. Aí, qual que é a ideia agora? Quando a gente vê o Times in Trades, todo azulzinho, na aba ordem original, a gente está vendo o quê? O comprador agredindo, o comprador mostrando força. Beleza. Porém, o que eu quero que vocês entendam? Se está entrando muita compra aqui nesse Times in Trades e está deslocando preço e não aparece as compras aqui, significa que na parte da venda, quase todos os lotes que estão sendo consumidos são robôs, pessoas físicas e lotes abaixo de 100. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a agressão vai entrando aqui e não aparece aqui, significa que você não tem contraparte, você não tem nenhum vendedor montando posição de venda naquele nível de preço. Já quando você começa a ver muita compra aqui e essas compras começam a aparecer aqui também, você sabe que você tem contraparte montando posição. E aí, o que isso quer dizer, tá? Que a partir do momento que entrar muita compra no Times in Trades e tiver entrando aqui, você sabe que tem contraparte, você sabe que esta região
é uma região que a gente chama de região de liquidez. Isso significa o quê? Que o fato de estar entrando muita compra, tá, não significa uma força de fato compradora, porque na contraparte você tem o vendedor montando posição. Isso quer dizer o quê? Quando aparecer muita compra aqui no Times and Trades a bordo original e não aparecer lá, força compradora no comando. Quando aparecer muita compra aqui e também começar a aparecer muita compra aqui, é força vendedora. Vocês entenderam? Ou meio que deu confusão? Respondem aí, entenderam? Todo mundo. Vamos? Todo mundo. Todo mundo estiver prestando atenção, a hora que eu perguntar é sim, sim, sim. Beleza. Espera aí que está entrando mais uma pessoa aqui. Então, eu vou explicar para vocês durante o replay como que a gente vai utilizar as informações que estão naquele Times and Trades, tá? Então, hoje a gente vai ter duas aulas aqui. A gente vai ter a aula de panorama e a gente vai ter a aula de absorção, tá? Nessa mesma aula. Então, vamos lá. Eu vou cancelar aqui tudo. Vou pegar um dia aqui de replay. Ó, gente, a gente combinou que eu iria escolher um dia, né? Eu não tive tempo para olhar um dia que eu pudesse dizer mais técnico. Tem alguém aí que quer escolher um dia aí que de repente viu que é interessante de fazer? Se tiver, pode escrever aí, tá? Escrevam aí. Ninguém? Vou pegar qualquer dia aqui então. Pegar, sei lá. Pegar de fevereiro mesmo. Não, muito em cima. Vamos pegar dia 24. Bom, panorama pré-mercado. Agora, o que vocês vão ouvir eu falando aqui, já foi feito? Ah, eu nem lembro quais dias que a gente fez. 8/11/2022. Vamos lá. Agora é o seguinte, o que vocês vão ver aqui é o que a maioria dos professores de tape reading criticam, que é o quê? Eu não digo a maioria, tá? Alguns aí, alguns gurus aí. Que é o quê? É análise técnica, Fibonacci, média móvel realmente eu não uso, tá? Mas eles criticam muito Fibonacci, para que olhar topo, fundo, e eu, o meu perfil, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que eu sou um grafista, mas que atua pelo fluxo, tá? Então, eu não sou nem só leitor de fluxo e nem só grafista, eu sou os dois. Por que que eu digo isso? Porque a galera, para vender a fórmula de cada um, o leitor de fluxo quer dizer que você não pode olhar gráfico e o grafista fala que o fluxo não funciona. Então, cada um defende a escola deles aí, não sei por que que não mescla os dois, que é o melhor casamento que você pode colocar, fazer. Então, como funciona o meu panorama pré-mercado, tá? Eu pego aqui o gráfico de 144 minutos. Se for surgindo dúvidas aí, vocês perguntam, tá? Coloca, escreve dúvida. Eu pego todos os pavis de cada candle, tá? E vou marcando eles. Vou colocar o imãzinho aqui para ficar mais rápido. Por exemplo, eu vou pegar esse, vou pegar esse aqui, pegar esse, pegar aqui. Mínimas e máximas de cada candle, tá?
Geralmente, o que eu faço? Eu pego no domingo e faço para a semana inteira. Então, eu pego um range de 200 pontos para baixo e 200 pontos para cima. O que é pegar o range que eu falo? Joga o gráfico mais longo e aí você vai descendo. Pega desde lá de cima e vai pegando aqui de baixo, até dar um range de 200 pontos. Por quê? Porque você vai ter pontos para você operar a semana inteira, tá? Ou se você tiver tempo para fazer todos os dias, apesar de que mesmo que você faça no domingo, por exemplo, você vai ter que atualizar durante a semana, tá? Porque o mercado vai deixando novos dias, mas é basicamente uma atualização que você vai fazer e não novas marcações. Você vai pegando aqui, não importa, tá? Não precisa ser os mais recentes, tá? Você vai pegando os pavis aqui que você vai bater no olho e vai vendo. E aí você vai preenchendo os buracos desde que entre uma linha e outra fique pelo menos 5 pontos de diferença. Se você colocar uma linha e uma outra linha ficar, por exemplo, 3 pontos, você não vai... Você tem que escolher uma das duas, tá? Deixa eu só responder isso aqui, peraí. Então, o que acontece aqui? Eu vou pegar e vou marcando, ó. Por exemplo, aqui está dando 90 com 99. Por que que parece que as linhas estão próximas? Porque a gente está usando o gráfico de 144 minutos. Então, você olha assim, parece que está colado uma na outra, mas entre uma linha e outra aqui está dando praticamente 7 pontos. O importante é ter pelo menos 5 pontos, tá? Se alguma linha aqui bater menos de 5 pontos, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão corrigir. E aí eu não vou marcar muita coisa não, para a gente não perder tanto tempo, tá? Porque isso aqui é um setupzinho. Você vai pegar aqui os buracos e vai fechando. Ó, aqui. Pega essa mínima aqui. 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 Deixa eu ver nesse buraco aqui se dá para fechar alguma coisa. Dá para pegar esse aqui. Aqui também tem. Se o buraco ele ficar grande e você procurar pavio ou algum ponto e não tiver, não inventa ponto, tá? Deixa aquele buraco. Isso é o que a gente chama de vácuo de liquidez. É onde geralmente, por exemplo, vamos supor que isso aqui fosse um buracão mesmo. Se ele perder o 103, ele vai buscar o 86. Isso aqui é um vácuo de liquidez. Eu vou explicar para vocês, tá? Beleza. Agora, o certo seria preencher tudo aqui para baixo, tá? Igual eu falei para vocês. Mas como a gente vai fazer só o do dia de hoje, então não tem necessidade, tá? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão lá para o 30R. Antigamente, pessoal, eu marcava o diário, semanal e mensal. Hoje em dia eu não faço mais, tá? Eu marco só o 144 e venho para os gráficos de Renko agora. No gráfico de Renko, tá? Existe um indicador aqui, ó, que chama topos e fundos, tá? Ele faz parte do Profit, é só vocês inserirem ele aí. O que vocês vão fazer? As linhas que casarem com o topo do gráfico de Renko, você vai colocar ela em vermelha quando for 30R. Então, aqui. Aqui. Isso aqui. Todos os topos e fundos que vocês verem no Renko, vocês vão marcar com a linha vermelha. Isso no 30R, tá?
Aqui para baixo eu não vou marcar, não. Aqui eu marquei. Esse aqui também. Aqui, 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 aqui. Ó. Beleza. Feito isso, vocês vão para o 10R. O 10R é onde você vai fazer o quê? O seu estudo com base no dia anterior. Então, por exemplo, o mercado, no dia anterior, ele fez isso aqui, ó. Ele abriu, trabalhou aqui, caiu e depois entrou em tendência forte de alta, beleza? Se ele entrou em tendência forte de alta, isso aqui é o que a gente chama na análise técnica de perna de impulsão. Lembra da aula que eu falei de estrutura sobre os fractais? Isso aqui é uma perna 1, isso aqui são os fractais, que formam a perna 1. Então, eu vou pegar uma Fibonacci e vou traçar entre a máxima e a mínima desse movimento. Eu sei que todo mundo aí entende de análise técnica, né? Quando perde a última retração de Fibonacci, ele reverte o movimento, ou alguém não conhece sobre análise técnica, o conceito, teoria de Down, correções em 50%, todo mundo conhece isso? Me responde aí. Tá. O Carlos não conhece. Então vamos lá, Carlos. Eu não posso me aprofundar tanto em análise técnica, tá? Por quê? Porque a ideia das aulas é para leitura de fluxo. E análise técnica, ela não é difícil de você aprender, tá? É basicamente ali, tendência de alta, tendência de baixa, mercado lateral. Quando ele entra em tendência de alta, você traça uma Fibonacci entre a mínima do movimento e a máxima, você sabe que enquanto ele não perder as retrações, ele está dentro ainda da tendência de alta. Então, eu posso até te passar depois um conteúdo de análise técnica para você estudar, tá? Não é um conteúdo meu, é um conteúdo que eu pego aí para você, que eu considero que é interessante, para você aprender. Por que isso? Porque é importante você aprender sobre análise técnica. Por quê? Porque a análise técnica, ela vai te dar o quê? A visão de cima. O que acontece? A galera que opera fluxo, que não tem aquela visão do cenário como um todo, né? Olhando de cima o mapa, faz o que eles fazem. Se vem operando a todo momento, em qualquer lugar, compra, vende, compra, vende, compra, vende, o cara faz 30 operações. E aí o cara fala que muitos professores de tape reading falam assim, perguntam, qual a média de operações que um leitor de fluxo deve fazer em média para bater a meta? Por incrível que pareça, eu já vi professor falando que o leitor de fluxo, para bater a meta, ele tem que fazer uma média de 20 operações. Tá pegando ali 2 pontinhos, 1 pontinho, o scalper, né? Então, por que o scalper não olha gráfico? Porque ele quer ficar pegando ali fração de movimento, tá? Então, para ele, qualquer lugar que o mercado tiver, ele compra, vende, ele compra, vende. É tipo você tapar a viseira do cara e soltar ele no meio da floresta. Então, ele vai pegando o que ele consegue, mas todo perdido. Então, por que no meu caso eu pego uma operação, 2 é o suficiente para me bater a meta? Primeiro, porque eu opero por região de valor. Segundo, eu sei em que região no gráfico que o mercado está trabalhando. Consequentemente, eu sei que é uma região interessante para comprar ou vender. Se é uma região interessante para comprar e o fluxo me mostra que tem interesse comprador lá, eu tenho o casamento das duas escolas. Então, o que vai acontecer? O mercado deixa uma região de valor de compra, eu compro com base na região de valor, só que eu sei que perante o gráfico, eu tenho um monte de gente comprando pelo gráfico também. Por que eu estou dizendo isso? Porque o day trade, ele não tem só... o mercado financeiro, ele não tem só day trader. Tem galera que monta posição em dólar, você tem hedge, você tem trocentos tipos de player no mercado. Então, entenda que alguém está olhando as Fibonacci aqui para comprar ou vender. E se o fluxo te mostra que lá é interessante para comprar, você compra também. E detalhe, os robôs de alta frequência, HFTs, todos eles são programados com base em Fibo.
Eu não sei se vocês sabem disso. Se vocês não sabem, procura. Eu posso procurar depois também, só que vocês vão ter que entender um pouco de inglês. Tem um conteúdo da JP Morgan, tá? É um documentário gringo, que eles falam muito sobre os HFTs. E os HFTs, eles são programas, né? Eles são programados. E toda programação, ela tem que ter uma base. E os HFTs, eles trabalham basicamente em variação percentual. Por isso que toda vez que o mercado chega numa variação percentual, tende a ter defesa. Fibonacci, tá? Fibonacci, que eu digo, retrações. Existe uma Fibo que se chama matriosca. Vocês já ouviram falar? Sim ou não? A fibomatriosca é o seguinte. Deixa eu pegar uma parte do gráfico aqui que eu não marquei, só para vocês entenderem. Isso aqui é a fibomatriosca, ó. A fibomatriosca, ela é uma fibo dentro de outra fibo. O que quer dizer isso? Vou mostrar para vocês. Se vocês olharem... Opa, pera, deixa eu ajeitar isso aqui. Se vocês olharem aqui, ó, a máxima, a mínima, e aí você tem umas linhas que são diferentes, ó. Você tem a linha... peraí que eu tô meio perdido aqui agora. Ó, 50%, que é o meio do movimento. Você tem 61,8, que são aquelas que eu marquei lá embaixo, e a 38. Essa é uma Fibonacci padrão, ok? Por que chama matriosca? Porque é uma fibo dentro da outra. Se aqui é a máxima da fibo e aqui é a mínima, e você tem os meios, daqui até aqui, você considera que essa é a máxima e essa é a mínima. Aí você tem 50%, 61, 38. Entenda, esta fibo está dentro dessa fibo. Mesma coisa aqui embaixo. Você tem aqui o início e aqui o fundo. Aí você tem 50, 61, 38. Então, você tem duas Fibonacci dentro da Fibonacci principal. Isso se chama fibomatriz. Por que existe a fibomatriz? Porque os HFTs, eles são programados para atuar nos pontos de fibomatriz, Fibonacci, variação percentual. E na fibomatriosca, você tem os pontos que são chamados pontos de ouro, ponto de prata, ponto de bronze. Eu não vou entrar nesse detalhe com vocês, porque atualmente eu não uso mais a matriosca, tá? Por quê? Porque os pontos marcados no 144, igual eu fiz com vocês, vai bater com os pontos de fibomatriz. Então, eu não preciso usar a fibomatriz. Então, eu não vou entrar no mérito de falar sobre a fibomatriz. Quem tiver interesse, vai lá no Google e escreve Fibonacci matriosca. Vocês vão ter explicação sobre os HFTs, e etc, etc. É teoria, tá? Na prática, não é... Na prática, é o que vocês já viram de fluxo até agora, tá? Mas a importância de você saber o conceito é que você, quando o mercado parar num ponto desse, você vai falar, ó, é um ponto de fibo. Então, eu estou entendendo porque está tendo uma defesa aí, porque é um ponto de fibo. Se você não tem os pontos e você começa a ver briga, simplesmente você fala, cara, está tendo briga aqui, mas você não sabe o porquê. Então, a fibomatriz, a fibo normal, que é essa que eu estou utilizando, os pontos de 144, eles são respeitados pelos HFTs. Ah, Yoshio, e por que o 144 e não 60, não o 30? Porque o 144, se vocês pegarem a sequência de Fibonacci, não sei se todo mundo conhece, quem não conhece, é só colocar no Google também. Sequência de Fibonacci. É uma sequência de numérica e o número 144, ele faz parte dessa sequência. Ah, mas eu posso usar qualquer outro número dessa sequência? Pode. Por quê? Porque os HFTs trabalham em cima de tempos gráficos de Fibo. Então, você pode usar o 233, o 144, qualquer um outro. Por que eu uso de 144? Porque o 144, ele bate com essa diferença de 5 pontos que eu falo para vocês que eu acho interessante ter. Tá? Se você pega um tempo menor, os pontos vão ficar muito grudados. Se você pega um tempo muito maior, os pontos vão ficar muito distantes. Então, 144 eu adaptei para mim. Lembrando, não sou isso que eu inventei, tá? O Kaique, que utiliza também o 144,
eu só adaptei algumas coisas para mim, como, por exemplo, o Kaique, ele usa a matriosca. Eu não uso. O Kaique marca diário, semanal e mensal. Eu só marco 144 e venho para o Renko. O Kaique não usa Renko. Então, a parte de análise técnica, você faz o que você acha que é melhor para você. Então, se você aí do outro lado já tem uma forma de fazer um panorama do seu jeito, pode manter do seu jeito, tá? Desde que você entenda que o fluxo tem que confirmar aqueles pontos. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é como que eu confirmo esses pontos e como que eu solto o parcial com base neles, como que eu zero o meu trade, tudo com base no panorama, tá? Então, por exemplo, eu tracei aqui a Fibonacci. Então, eu sei que na primeira retração de Fibo, é um possível ponto de compra. Só que eu não vou comprar só porque é Fibonacci. Eu vou procurar o quê? Algum topo ou fundo nessa região. Qual que é o topo que eu tenho aqui próximo à primeira retração? 54. Então, aqui, para mim, é um possível ponto de compra. Possível, tá, gente? Eu não compro porque chega lá. Tá? Então, se alguém está pensando em já chegar e deixar pregoado, esquece, isso não existe, tá? Beleza. Para baixo da primeira retração, eu tenho aqui a próxima aqui. Qual que é o ponto de fundo mais próximo? Tem aqui, ó. Então, aqui é um outro ponto de compra. Perdeu essa região, ele vai buscar o quê? A última retração. A última retração, ela está aqui embaixo. Qual que é o topo e fundo do 10R mais próximo que eu tenho? Esse daqui. Então, eu marco uma setinha para baixo, me dizendo que no momento em que ele perder este ponto, esquece compra. Esquece, o mercado reverteu toda essa tendência de alta. O mercado ele vai vir buscar o fundo anterior, tá? A análise técnica, ela tem uma leitura que é assim, ó. O mercado, quando ele entra numa tendência, geralmente, o mercado respeita os topos anteriores. Então, ele deixa um topo, corrige, rompe. Uma vez que esse topo foi rompido, na volta é um suporte. Rompeu esse aqui, na volta, esse aqui é um suporte. E aí ele entra na estrutura, né? Ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo. Só que no day trade, essa estrutura de alta que ele entra é o que a gente chama de fractal. Se você pegar um tempo maior, na verdade, esse movimento de estrutura de alta é uma pernada que o mercado está criando. Quando o mercado ele vem aqui e faz isso aqui, ó, e ele perde o fundo anterior, significa o quê? Que ele está começando o movimento de correção. Então, se ele está começando um movimento de correção, o que você faz? Você traça uma Fibo daqui até aqui, e aí você vai ter os 3 pontos de Fibonacci. Se esses 3 pontos casar com o fundo ou com o topo, é lá que você vai procurar compras. Só que não é só porque é fundo ou topo. Você, analisando o fluxo subindo, você vai saber se aqui virou uma região de valor, se aqui virou uma região de valor, e aí, consequentemente, se o mercado dá a retração de Fibo, casa com um topo, e aquele topo é uma região de valor, é o cenário perfeito para você atuar na compra. O que você vai esperar acontecer? O mercado chegar lá, deixar uma absorção, mostrar que o comprador está lá ainda renovando o lote, e aí você compra, tentando fazer o quê? Trazer o mercado para voltando para sua tendência, porque o mercado ele vai fazer isso aqui, ó. Perna 1, correção. Só que essa perna 1, ela vai fazendo assim, ó, os fractais. Quando ele perdeu o fundo anterior, ele entra no movimento de estrutura de baixa, mas para buscar a correção da pernada 1. Quando ele chega na região que dá os 50%, 38% ou 61%, depende da força do mercado, o que vai acontecer? Vai entrar uma defesa, tanto por robô, quanto os players que subiram comprado. No momento em que entra essa defesa, o mercado ele tende a querer o quê? Voltar para a sua estrutura macro de alta. Então, ele começa a fazer isso aqui de novo. Isso aqui de novo. Lembrando que aí ele começa a fazer a perna 2. Na análise técnica, a perna 2, ela é... Isso eu estou falando livros, tá? Mas o mercado não é um livro. Mas nos livros diz que a pernada 2 desculpa, a pernada 2 não, a pernada 3, tá? Porque é assim, ó, perna 1, perna 2, perna 3. Na análise técnica, diz que a perna 3
ela é um pouco maior do que a pernada 1. Então, existe uma ferramenta que se chama o quê? Projeção de Fibonacci. Você pega ela aqui, ó, um exemplo. Vamos supor que o mercado se segurou aqui, ó, no 132. Então, eu vou pegar daqui, jogo para cá onde ele se segurou. Imagina que ele fez esse movimento aqui, ó. Subiu, corrigiu. Aí, o que essa ferramenta vai me mostrar? A projeção. O que é a projeção? Quando o mercado está numa tendência forte de alta ou de baixa, ele repete, deixa eu tirar isso aqui. Ele vai repetir 100 mais, um pouco mais, ou 100% da perna 1, ou um pouco mais. E aí essa ferramenta vai te mostrar o quê? Onde que é 100% da perna. Então, olha só, 100%, que seria a perna exatamente igual, ela vai terminar aqui. Claro, nos livros é tudo muito bonito. Na prática, a coisa não é bem assim. Por isso que a galera, quando estuda análise técnica, que vê o livro, fala: agora eu sou o fodão do mercado, porque agora eu vou comprar aqui, eu sei que ele vai chegar lá no 61, porque ele vai repetir essa perna. Aí o mercado sobe 5 pontos e estopa ele, o mercado cai. Por quê? Porque o mercado não é um livro, tá? O mercado é metajogo puro, tá? O que eu estou dizendo é que, na teoria, no mercado em estrutura forte de baixa, quando você consegue comprar uma correção, você consegue facilmente levar o mercado até o topo anterior. Então, você tem o topo, ele vem para a correção. Se realmente ele respeitar, ele pelo menos vem testar esse topo de novo. E aí, aqui, logicamente, provavelmente vai entrar defesa. Por quê? Porque assim, ó, por que o mercado ele respeita aqui? Porque toda a galera que está comprada aqui tá com seu preço médio por aqui. Então, eles têm que defender o preço médio deles. Por que o mercado vai ter dificuldade de ganhar esse topo? Porque toda a galera que vendeu aqui vai ter que defender o preço médio deles. Então, geralmente, acontece uma defesa em 50% deste movimento. E aqui, geralmente, tem briga. Se ele ganha esse ponto de briga, ele vem buscar o topo anterior. Aqui também vai ter briga. Se ele ganhar esse topo, o que acontece com a galera que estava vendida? Eles acionam o stop. E aí é onde o mercado estica. Tá? Então, isso é com base só de análise técnica, tá? Eu não quero entrar muito nesse assunto, porque isso aqui é só para fazer panorama, tá? Você não vai entrar só porque chegou na retração ou só porque está rompendo o topo. Isso aí é coisa de grafista e a gente sabe muito bem. Se alguém aí já quebrou cabeça só com gráfico, sabe que a coisa o buraco é muito mais embaixo, né? Não é exatamente o que eles ensinam no livro. Então, eu vou tirar aqui. Então, eu sei que ali naquela região são possíveis pontos de compra, e se ele perder essa região, o mercado reverte, eu não olho mais para a compra. Feito isso, agora eu preciso olhar o cenário macro. Tá? Eu olhei o quê? Com base no dia anterior. Se eu pegar o cenário macro, olha só o que está acontecendo com o mercado. Está numa tendência de baixa. Então, isso aqui, ó, perna 1, perna 2, perna 3. Vamos ver se ele respeitou retração? Aí a galera fala, ah, Fibonacci não funciona. Vamos ver se não mesmo? Vamos traçar aqui esse ponto, até esse ponto, e a gente puxa. E o mercado se segura exatamente na primeira retração de Fibonacci, que casa, inclusive, com esses fundos anteriores. E o mercado simplesmente seguiu sua tendência. Vamos ver se ele repetiu a perna? A gente já está vendo que ele não repetiu, né? Por isso que eu falo que o livro ele não é perfeito. Mas você quer tirar a dúvida? Pega aqui, joga aqui. 100% dessa perna tinha que ser lá na China, lá embaixo, lá. Ó, tá? E a gente viu que ele não chegou lá e já está subindo. Agora, com base no cenário mais macro, o que eu vou fazer? Se eu tinha perna 1, perna 2, perna 3 e agora o mercado está subindo, o que eu faço, tá? Eu pego uma projeção de Fibonacci como se isso aqui fosse uma perna só. Por quê? Lembra dos fractais? Então, eu posso encarar que isso daqui pode ser o quê? Um fractal de uma perna maior. Então, o que eu vou fazer agora? Como ele já respeitou 50% dessa perna, que deu 50% não, 38%, então agora eu vou encarar que tudo isso aqui, ó, é uma perna só. E aí eu vou traçar minha Fibo. Com base nesta Fibo, olha só, o mercado está exatamente num ponto de venda. Exatamente aqui próximo
a primeira retração. Então, vamos lá. Qual que é o topo mais perto aí desta retração? É a máxima do dia. Então, eu posso colocar como um possível ponto de venda aqui, ok? Se ele ganhar esse ponto, onde está o próximo ponto de FIBO? Está aqui no 244. Vou trazer lá mais lá atrás, vamos ver se tem alguma coisa lá próximo. Ó, o topo mais próximo está aqui no 253. Então, eu vou deixar um ponto de venda... Não, desculpa. Eu tenho aqui atrás no 238, ó, lá atrás. Então, eu vou marcar o 238 como outro ponto de venda. Se ele ganha essa região, eu tenho aqui mais um topo. Então, eu marco como outro ponto de venda. Se ele ganha esse topo, a última retração está lá em cima. Vamos ver se tem algum topo lá? Casou com um topo lá também. Então, eu só vou ter um ponto de venda lá atrás. Feito isso, o meu panorama está pronto. Eu já sei onde eu posso vender, eu sei onde eu posso comprar. Ah, mas, porra, Yoshio, mas você só vai vender, então, quando chegar nas setinhas? Não, tá? Agora vocês vão entender o porquê que o panorama é importante. Eu não vou esperar chegar nas setinhas para comprar e vender, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou para o 4R e vou ajustar as linhas. Lembra que eu falei que a gente não pode ter menos que 5 pontos entre uma linha e outra? Então, vamos lá, ó. 77 com 80, não dá. Então, onde que está o fundinho aqui? Por exemplo, eu tenho aqui no 77. Então, por mais que aqui esse 80 aqui casou com um topo aqui, ele perdeu aquele topo. Então, eu vou apagar essa linha. Eu vou respeitar o fundo anterior. Ok, para cima. 83 com 87, tá ali, né? Vou deixar 88 aqui, ó, para ficar bem casadinho 5 pontos. Para cima, 88 com 92, 4 pontos. Vou subir um pouquinho aqui, ó. Sempre colocando nos topinhos aqui, tá vendo? Ajustando. 92 com 96. Subir um... Opa, deixa eu tirar essa fibra daqui. Então, eu vou deixar o quê? Deixa aqui 97. Ou melhor, eu vou tirar essa daqui, tá? E vou deixar só a da máxima lá. Vai ficar 92 com 99. Beleza, para baixo, 69 com 73, 4 pontos. Ó, eu vou tirar essa e vou ajustar essa aqui. Beleza. Aqui, mesma coisa, ó. 54, 57. Eu vou tirar essa e vou subir essa aqui. E aí vocês vão ajustando, tá? Eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui, não. O importante é que tenha pelo menos mais que 5 pontos, tá? Se tiver menos, você vai eliminando as linhas e vai casando os topinhos e fundos no 4R, beleza? Até aqui, entendido? Ou alguma dúvida? Bora, pessoal, responde rápido aí para a gente não perder tempo. Vamos, todo mundo, todo mundo. Beleza, se alguém tiver dúvida, escreve aí, tá? Para a gente não perder muito tempo com isso. Bom, feito isso aqui, eu vou jogar para cá o 4R. Lá embaixo eu vou deixar os 5 minutos. Ah, mas o Chico tá doido, é muita linha, é muito bagunçado. Vocês não vão ficar olhando para o gráfico, tá? Não importa quantas linhas tem, tá? O importante é o fluxo. O importante é você olhar um pontinho lá e ver se o fluxo te confirma se ali é região de liquidez de fato, tá? Se te incomodar um monte de linha, é porque provavelmente você está olhando muito para o gráfico. E isso você vai ter que corrigir, tá? Não pode ficar olhando para o gráfico. Vamos lá. Eu vou soltar o replay agora. Deixa eu tirar essa... Aí é o seguinte, mesma coisa que eu falo em todas as aulas para vocês. A gente não vai ficar olhando os primeiros 2, 3 minutos de mercado, que a gente sabe que é um mercado errático. A gente deixa o mercado trabalhar aí. Se alguém tiver dúvida, escreve aí, tá, pessoal? Que aí a hora que eu terminar o raciocínio aqui eu respondo.
Vocês podem achar que isso aqui não tem importância, mas isso é muito importante, tá? Ó, o mercado ele abriu com gap de alta, já ganhando a nossa região de venda, que é a máxima do dia anterior. Vamos ver se ele vai continuar trabalhando acima dela para a gente ter um parâmetro se o mercado vai seguir a tendência de alta do dia anterior. Ó, já está aí no meio de alta, aí, o mercado subiu com o book extremamente vazio, tá? Book vazio a gente não faz nada, só olha. Ó, olha o Superdom, o book spreadando. Não tem o que fazer nesse mercado, tá? Você vai tomar stop. Espero o book dar uma normalizada aí. Bom, vamos lá. Começar a análise do mercado agora aí. Bom, seguinte. A região ali que eu tinha colocado como um ponto de venda, que é o 200, já ficou para trás, tá? Olha só isso aqui agora, ó. Lembra que eu falei para vocês que eu ia explicar a função desse Times em Trades? Presta atenção no que acabou de acontecer. Entrou vendas, e essas vendas apareceram lá. Significa o quê? Que o vendedor, ele agrediu pesado, mas o comprador absorveu tudo aqui nas máximas. Isso significa o quê? Que você tem vendedor posicionado e você tem comprador se posicionando. Só que o comprador está passivo e o vendedor agressivo. O que eu preciso ver agora? Se o mercado começar a trabalhar abaixo do 14, que foi a zona de absorção, o mercado tende a entrar um volume vendedor mais forte. Por quê? Porque o vendedor começa a ganhar dinheiro. Se o mercado começa a subir, tá? A tendência é que entre um volume mais forte de compra. Por quê? Porque aqui, nessa briga, o comprador está ganhando dinheiro. Ah, Yoshio, mas isso aqui é uma região de valor? Não, porque até então eu tive o quê? Uma agressão vendedora e o comprador absorvendo nas máximas, tá? Já vou falando uma situação para vocês, tá? Quando o comprador ele absorve na máxima do dia, é o primeiro indício que você tem de um mercado muito forte comprador. Por quê? Porque lembra do metajogo? O comprador ele quer sempre comprar mais barato e o vendedor quer sempre vender mais caro. Se o comprador começa a montar posição nas máximas, para o comprador tá barato. As máximas do dia para o comprador tá barato. E aí você fala, porra, o mercado veio lá do 200, tá no 216 e o comprador tá absorvendo nas máximas, cara, o mercado tá extremamente comprador. Agora, eu preciso o quê? Já que ele está absorvendo, eu preciso que eles continuem tomando a mercado para levar, para deslocar preço. Ó, tem liquidez lá no 20. Vamos lá, vamos ver. Se eles vão, ó, tá trabalhando acima das agressões lá, ó. Absorção no 16 e o comprador seguiu tomando. Absorveu nas máximas e seguiu o fluxo comprador. Olha só. Indo buscar liquidez, ó. Agora, presta atenção. O fluxo entrou. Bom, a gente está lendo a fita do mercado. Lembra? Tape reading? Tape reading é o quê? Lê a fita. O que o mercado ele acabou de fazer? Ele abriu lá no 200, subiu só com robô, tá? Ou seja, o book extremamente vazio, subiu spreadando tudo. Quando chegou aqui no 14,15, 16 aqui, ó, o vendedor socou e o vendedor socou e o comprador absorveu. Em seguida, o comprador puxou. Isso mostra o quê? Um mercado extremamente comprador. Então, o que eu vou ficar de olho agora? O mercado puxou. Em algum momento o vendedor está absorvendo aí? Até agora não. Olha o tanto de compra que está entrando e não aparece nada azulzinho lá naquele lado. Ah, mas Yoshio, mas beleza, mas ó, entrou compra 26 e o mercado está no 25. Absorção por HFT. A absorção por HFT, ela é menos
ela é menos, como é que eu vou dizer? Ela é menos importante, ela é importante, mas a absorção de um player, ela é mais importante. Então, por exemplo, se entra esse monte de compra aqui no 25, 26 e ele aparece aqui no Times na aba negócios, isso me mostra o quê? Que eu tenho o vendedor montando posição ali. O comprador está tomando e ele está absorvendo. E aí, qual que é o melhor dos mundos? Se o comprador continua tomando e continua aparecendo aqui, significa que a absorção ela continua. Vai vender? Não. Você está lendo a fita primeiro. Primeiro você lê a fita. Primeiro você enxerga regiões onde está entrando fluxo comprador e vendedor para depois você atuar. Por enquanto, qual que é o movimento que mais me chamou a atenção nesse mercado todo? Foi essa absorção que teve aqui, ó, no 15,16. Tá? Inclusive, se você olhar aqui no Times filtrado, ó, entrou compra lá, ó, entrou compra 16, olha as vendas que entraram lá 16, entrou só uma compra 16, né? Não entrou muito não. Ó, entrou a 15,5, entrou a 12,5. Então, essa região aqui, ó, do 16 até o 13, o 12, é uma região que já está claro para mim que o comprador montou posição lá. Mas por que, que a posição não ficou tão grande? Porque o vendedor não continuou agredindo. Provavelmente, se o vendedor continuasse agredindo, iria continuar uma absorção ali, tá? Então, é um único sinal que eu tenho até agora. Deixa o mercado embora. Não vejo entrada, não vejo região de valor, não vejo nada para operar. Só enxerguei uma absorção nas máximas do comprador e depois a puxada. Isso mostra o quê? Que eu não vou ficar caçando topo no mercado desse, né? Topo agora, onde está o nosso ponto de venda? Lá no 240. Eu só vou olhar para vendas nesse mercado. Presta atenção. Eu só vou pensar em vender nesse mercado caso o mercado dê uma condição lá no 240. Se ele ganhar o 240, o meu próximo ponto de venda está lá no 253. Agora eu vou perguntar para vocês, eu quero que vocês me respondam. Por que que eu não vou olhar para as vendas, pessoal? Por que que eu não vou caçar topo aí? Pode responder por voz. Quem souber. Vamos, pessoal. Por que que eu não vou caçar venda? O mercado está muito comprador. Não só por isso. Olha, lembra da aula 3. Quando o mercado ele entra numa estrutura, eu nunca atuo contra ela. O mercado já está numa estrutura? Olha o gráfico de Renko. Sim. Exato. Aí pensa comigo. Lembra que eu falei para vocês que o movimento do intraday é um movimento fractal. Então, o que que ele acabou de fazer? Ele está fazendo isso aqui, ó. Concorda comigo que ele está fazendo uma perna assim, ó? O movimento ele é fractal, mas ele já entrou numa estrutura de formação de pernada de continuação. E aí, o que que acontece? Você lembra que lá no nosso estudo pré-mercado, eu tinha traçado as retrações de Fibo lá embaixo, que eu falei assim, olha, esses são os pontos que o mercado pode corrigir. Ele só muda, ele só reverte a tendência quando ele perder lá o ponto do 110. Enquanto ele estiver acima das retrações, ele segue sua tendência de alta. Então, por que que eu não vou ficar caçando topo aqui? O mercado está numa tendência de alta com base nos dias anteriores, o fluxo está extremamente forte, o gráfico de Renko já me mostra que ele entrou numa estrutura. Se eu for caçar topo aqui, detalhe, quando você acertar a operação, você vai pegar 2, 3 pontinhos e o mercado, ou você solta uma parcial muito rápida, que é o que a galera faz, né, do scalp, fica caçando topo, mas solta parcial ali com 1, com 2 pontos, afasta o médio, se o mercado cair, show de bola, se voltar, você não perde dinheiro, mas lembre-se, o mercado, ele só vai me mostrar de fato, talvez um fluxo mais vendedor para você poder alongar, quando ele perdeu 10 aqui agora, ó, que é o fundo anterior. Enquanto ele não perder esse 10 aqui, que foi onde ele deixou o fundo anterior no Renko, o mercado não vai cair. Ele até vai, tipo, ele pode, né? Tipo, mas ele não vai cair, mas ele tá vindo do 26 e já tá no 20. Mas, pessoal, olha a volatilidade desse mercado. A gente tá com 3 minutos de mercado e ele fez isso aqui, ó. 30 pontos. Aí você olha uma volatilidade dessa e você acha realmente vantagem vender a 23 para zerar no 17, pegar 5 pontos no mercado que está deixando o primeiro candle de 5 minutos de 30 pontos?
Então, esse é o que é o cuidado que vocês têm que tomar, tá? Porque às vezes a galera fala assim, ah, minha meta é 10 pontos, ok? Minha meta também é 10 pontos. Só que, cara, a volatilidade que o mercado tá agora, não tem como você entrar numa operação com stop de 5 pontos. O mercado vai te violinar. A volatilidade está muito alta. Então, eu espero o quê? O mercado me mostrar, de fato, uma região de valor, de preferência, reduzir um pouco essa volatilidade para mim ter um stop técnico dentro da frequência e aí sim entrar numa operação. Enquanto o book não ficar bem cheio, é isso aí que vocês estão vendo. Bate 28, já volta 28. Segura aqui, já volta. Olha o nosso 16 aí, ó. Presta atenção. Vamos ver se vão absorver de novo aí. Entrou defesa no 17, ó. Mercado, o comprador entrou defendendo. Olha como ele sobe fácil, ó. Por quê? Porque o book ainda está muito vazio. Ó, tá entrando compras aí, tá vindo para romper máxima. Na mesma velocidade que ele cai do 25 até o 17, ele volta na mesma velocidade. Por enquanto, não vi região de valor ainda. O mercado já está numa estrutura de alta. Eu estou olhando para as compras, mas eu preciso que o mercado me deixe uma região de valor para mim pensar em comprar, tá? Vendas, ou lá no 40, ou lá se ele ganhar o 40 no 53. Ó, tá entrando bastante venda aqui nessa região do 26 aqui, ó. Tá levando o mercado até o 19. Por que que eu não vou olhar para as vendas? Enquanto ele não perder a região de absorção aqui, fica muito difícil pensar em vendas, tá? A gente sabe que o comprador tá montando posição aqui no 16. E ó, olha a absorção de novo aqui, ó. Olha lá no Times. Entrou venda? Entrou. Mas olha onde absorver o comprador. No 23, 20 e 21. Então a gente tinha uma absorção aqui e o comprador tá absorvendo aqui. Ou seja, o comprador está aceitando absorver mais caro do que o preço anterior. Então, não caçem topo nesse mercado, pelo amor de Deus, tá? Aprendam que leitura de fluxo não é sobe, você vende, cai, você, não é sobe, você vende, cai, você compra. Você espera o mercado entrar numa estrutura, ele mostra a região. E aí você tenta pegar um início do movimento dentro da estrutura de alta. Agora, se ele perdeu 16, olha só o que o gráfico de Renko acabou de fazer lá. Lembra que o nosso fundo anterior era o 10? Ele já deixou um fundo aonde? No 18. Então, a gente sabe agora que se entrar um volume aqui nesse 18, que é onde está tendo absorção, aí sim ele pode vir para o quê? Para um movimento de correção, não é reversão. Por quê? Porque o correto aqui é você fazer isso aqui agora, ó. Você vai pegar uma fibo daqui até aqui, já que ele entrou numa estrutura, ele só vai reverter esse movimento se ele perder o nosso 10 lá. Enquanto ele não perdeu o 10, ele ainda está em tendência de alta, tá? Não fique caçando vendas. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês agora. Essa região aí do 17, 16, que é onde ela absorve, tá? O que que eu preciso ali para caracterizar de fato que eu posso comprar nessa região? Tá chegando aí. O que que a gente poderia esperar aí para a gente pensar em comprar? Por exemplo. Uma nova absorção e os compradores entrando agredindo o mercado, hein? Exato, exato. Por quê? Porque já teve uma absorção e o comprador... Você viu o primeiro movimento que eles fizeram? Absorveu e puxou. Então, agora o mercado está voltando aqui de novo. Será que vai acontecer de novo? Vai entrar muita venda, vai ser absorvido e o comprador vai puxar? Se fizer isso, o que que a gente faz? A gente compra. Porém, se a gente entrar de mão cheia, onde que é a nossa parcial? A primeira parcial. Onde que pode ter uma ameaça contra a minha posição lá em cima? 25, 26. Aqui, ó. 26, 24. Primeira parcial aqui, ó. Não tem necessidade de soltar parcial aqui, nem aqui, nem aqui. Só a ameaça está aqui, ó, que é onde entrou o fluxo vendedor. É ali que a gente sabe que vai precisar de volume comprador para ele ganhar. Ah, mas Yoshio, não é melhor vender lá? Não é melhor vender lá? Entendam. O movimento vendedor começou lá. Se vocês pegarem a nossa primeira aula, não tinha gráfico, não tinha nada. Por isso que eu falei para vocês tomarem cuidado
em vocês operarem antes de terminar as aulas, porque senão vocês vão sempre se basear pela aula que está ali. Se vocês estiverem no simulador, ok, mas não fica operando conta real sem ter todas as aulas, tá? Ali foi o fluxo vendedor, mas o mercado está numa estrutura de alta, então não é ali que eu vou vender, é ali que eu vou soltar minha parcial comprado, entendeu? Agora, Matheus, por que no 21? Pode responder. Foi por causa desse fluxo vendedor aqui, ó. Cadê? Do 20, 20,5? Então, eu entendo a sua forma de ler, tá, ô Matheus? Só que é o seguinte, esse fluxo que entrou no 20, 21, foi uma continuação, o fluxo ele é assim, ó. Ele nasce, aí ele cai. Conforme ele vai caindo, vai entrando fluxo em outras regiões. Mas, com base nesta região aqui, que é onde absorveu, você lembra que agora há pouco o mercado veio lá de cima, ele caiu até aqui, eu falei, ó, chegou lá, só que não teve absorção. O comprador entrou tomando a mercado e já levou até o 26,5. Olha isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ou seja, mesmo com as vendas lá nessa região aqui, ó. Opa. Ó, já tinha tido venda a 20, a 19, e mesmo assim, trouxeram o mercado até o 17, mas a hora que entrou as compras no 17, levaram para o 26,5. Ou seja, por mais que entre um fluxo aqui, eles não defendem aqui, eles defendem lá no 26. Por quê? Porque o vendedor só vai ficar pendurado, meta-jogo puro, tá? O vendedor só vai ficar pendurado se ganhar o 26. Se ganhar aqui, tem vendedor aqui ainda. Então, aqui eles não ficam enrolados. Então, você não precisa soltar parcial ali, porque dificilmente os caras vão defender ali. Eles vão defender aqui, ó. E outra, se chegar lá e não entrar defesa, não solta parcial, não. Deixa ele ganhar a máxima e faz payoff. Então fica a seu critério. Ah, mas eu tenho medo de já chegar lá e dar uma boletada e já voltar para o 18. Aí, ok, deixa apregoado. Isso é perfil, tá? Eu tenho o costume de não deixar apregoado. Eu deixo apregoado nos vídeos do YouTube para ficar didático. Eu costumo atuar sempre de acordo com o fluxo, tá? Ó, vamos ver aí se ele vai deixar mais uma absorção aqui. Ó, bateram a 20, absorveu. Ó, entrou a venda lá no outro times. Ó, deixa eu só explicar uma coisa para vocês rapidinho. Essa venda apareceu um lote de 100, só que você não viu esse lote de 100 aparecendo no book. Isso aqui foi muito rápido, tá? O cara colocou, o vendedor bateu. Pode depois rever a aula, ou eu não vi, tá? Mas entrou essa venda, eu não vi piscando branquinho aqui, e mesmo assim era um lote de 100 que colocaram lá. Aí, ó, o mercado foi até o 17 e já tá no 22. É aqui no 26 que precisa entrar defesa, ó, entrou compra. Aí, ó. Lembra que eu falei para vocês? É lá no 26 que precisa entrar volume. E olha onde entrou o volume. Não é feitiçaria, é meta-jogo. Se é aqui que os caras se posicionaram, é aqui que o comprador vai ter que amassar eles. E aí o comprador vem na maldade. Chega lá, vral. Agora, se o vendedor não renovar lote e não defender, eles vão ser obrigados a estopar, porque o mercado vai subir. Ah, Yoshi, então vamos comprar? Não, eu não compro o máximo e não vendo o mínimo. Tá? Eu gostaria que ele tivesse deixado uma absorção aqui para mim comprar aqui, para soltar parcial aqui e pegar o movimento. Agora foi sem mim. Olha o vendedor aí, ó. O vendedor voltou. Ou seja, o comprador vai ter que pôr mais volume aí. Vamos ver se o comprador está na maldade. O comprador já está calçando 22 aqui, ó. Deixa eu pausar para explicar uma coisa para vocês aqui agora. Olha o times lá daquele lado, onde rolou as absorções. A primeira absorção aconteceu no 16,14 e depois aconteceu na região do 20. Ah, Yoshio, então será que eu posso comprar nesse 20 se ele voltar lá de novo? Entenda, o stop técnico dessa operação é lá abaixo do 14. Inclusive, se você olhar no gráfico de Renko, é lá, ó, atrás daqueles dois fundinhos lá. Se você quiser comprar no 20, não está errado, porque está rolando uma absorção aqui e a gente sabe que o comprador está defendendo essa região, porém você não pode entrar de mão cheia.
você tem que entrar com meia mão. Por quê? Porque se você entrar de mão cheia para estopar, por exemplo, 14 ou a 13,5, stop fica muito caro. Se você deixar o stop no 15, você corre a chance de tomar uma violinada. Por quê? Olha a absorção onde aconteceu lá, até o 14,5. Então, o seu stop tem que estar abaixo do 14,5, sempre um ponto abaixo, tá? 13,5. Então, 13,5 fica caro. Então, o que você pode fazer se você não quiser ficar de fora? Absorveu de novo aqui, você pode comprar. Se continuar caindo, ele defender aqui de novo, você corrige seu preço de forma que seu preço médio venha para o 18, você estopa 13. Aí seu preço médio estando aqui, 5 pontos de stop de mão cheia. Está dentro do gerenciamento, tá? Então, Yoshio, o que é melhor? Eu sempre gosto de entrar de mão cheia, tá? Mas às vezes o mercado não dá essa condição. Então vai de mercado a mercado, tá? Eu tô de olho aqui. Se começar a entrar venda nesse 20 de novo e absorver, eu compro meia mão e corrijo aqui no 16 e estopo no 13,5. Mas Yoshio, lá é uma região de valor já? Vamos lá agora. O mercado, estrutura de alta. Ok? Lembra que a primeira absorção aconteceu aqui, depois rasgaram com o volume comprador? Você concorda que teve uma absorção aqui e aí veio o volume comprador? Já não teve volume vendedor nessa região toda aqui também? Já não teve volume vendedor aqui? Sim ou não? Sim. E olha só aqui, ó. Vamos olhar aqui no filtrado aqui embaixo. Olha essa região do 20 e 21 aqui, ó. Entrou compra, tem compra lá no 17. Ou seja, tem bastante compra nessa região já. Tanto passivo, tá? Porque o cara passivo, ele tá comprando, tá? O cara que ele tá no book, ele tá comprando, ele tá montando posição lá. E o vendedor tá batendo e não tá caindo. Então, você já tem uma região aqui que ele não pode perder. Se perder, ele vai acelerar o movimento de queda. Então, é nessa região que eu tô de olho para comprar. É a nossa primeira região de valor do dia. Mas, Yoshio, mas não tem tanto lote assim. Realmente. Por quê? Porque o mercado tá vazio. O book está vazio. Entenda que existe mercado e mercado. Existe o mercado mais técnico, que é aquele mercado que o book está cheio. Então, para ganhar ou perder qualquer região... Olha só, olha só, olha só. Ó, presta atenção nisso aqui agora, ó. Deixa eu só concluir o meu raciocínio. Existe aquele mercado que o book está forrado e aí você precisa disso para deslocar preço. Olha como o book está ficando técnico agora. Ó, 400, 700, ó, para cima ainda está vazio, mas olha para baixo como está enchendo. E aí, quando o book está cheio, o mercado não cai se não entrar um fluxo muito forte. Agora, presta atenção. Ó, o vendedor está tentando vir perder quem? O nosso 16. Se não perder aqui, cara, é compra. Compra, fácil. Vamos ver se vai ter renovação de lote aí, ó. Bateram 17,5. Melhor dos mundos, se essas vendas começar a aparecer lá no Times Negócios, tá? No 17, no 18, no 19. Ó, bateram 17,5, não levou spread. Ó, entrou comprador. Puta, já foi direto. Eu ia comprar, mas tá vendo? Para cima tá vazio ainda. Ó, eu vou entrar aqui, tá? Com um só. Eu vou entrar com um só, corrijo se ele voltar aqui e estopo no 13,5. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lembra que eu estava explicando para vocês agora que o book na venda estava ficando legal, mas para cima ainda está muito vazio? Olha só com o book vazio o que os caras fazem. Olha o tanto de venda que precisou entrar para deslocar do 22 até o 17. Daqui até aqui. Olha o tantinho de compra que levou do 17 para o 22. Por quê? Porque o book está vazio. E se o book está vazio, não tem jeito, tá? Você vai ter que pagar mais caro mesmo, você vai ter que trabalhar a região. Aqui, ó, eu vou ter que trabalhar isso aqui, ó. Não tem jeito. A volatilidade está alta, tá? Por isso que eu falo, você tem que ser flexível. Comprei? Comprei. O que eu gostaria? Yoshio, você quer que o mercado vá embora? Não. Eu gostaria que ele voltasse aqui no 17, rolar uma absorção para mim entrar com o meu segundo contrato. Por quê? Eu estou comprando. Se eu estou comprando, eu quero pagar mais caro ou quero pagar mais barato? Eu quero pagar mais barato. E 17 para mim é mais barato. Só que o mercado já mostrou que vai sem mim, ó. Quer dizer, vai sem mim assim, né? Vai com meia mão. Agora que a gente sabe que precisa de volume.
Se entrar volume nessa região, se entrar... Minto, pessoal, já entrou volume aquela hora, tá? Aqui é uma região de valor? Sim ou não? Sim ou não? Todo mundo, sim ou não? Sempre que eu perguntar para vocês se é a região de valor, a pergunta que vocês fazem na sua cabeça, entrou bastante venda e já entrou bastante compra ali? Entrou. Lembra que eu falei para vocês que o fluxo vendedor nasceu lá e que é lá que precisava entrar o fluxo comprador? Aí você lembra que o comprador, na maldade, chegou aqui, deu uma boletada gigantesca aqui, mas em seguida o vendedor voltou? Então ali é uma região de valor. Se eu tivesse comprado com 2 contratos, é aqui que eu ia soltar uma parcial. Se eu não estou com 2 contratos, o que eu vou fazer? Se começar a rolar uma absorção aqui, eu ponho no 0 a 0, porque o mercado provavelmente vai tentar perder o 17 de novo. Ó, por enquanto, não está rolando uma absorção de player lá. Estão tomando, ó, rolou uma absorção no 25,5. Olha lá ó, tá rolando absorção, ó. Quer pôr no 0? Põe, ou paga para ver. Ó, tá tendo absorção, hein? Ó. Eu vou deixar um contrato na compra rompendo a máxima, tá? Já explico para vocês qual que é o metajogo disso aqui. Tá tendo... Deixa eu pausar aqui para explicar. Conseguiram compreender a importância desse times em trades para vocês que estão iniciando? Responde sim ou não. Rolou uma absorção de big player ali em cima, sim ou não? Deixa eu perguntar agora para vocês. Vocês já sabiam usar esse times na aba negócio? Bora, pessoal, todo mundo. Não, maioria, né? Eu imagino. Eita, mais ou menos. Beleza, é isso, tá? Você consegue enxergar uma absorção muito rápido por renovação de lote. Você não precisa nem ficar olhando o book para você saber que estão renovando o lote no 24,5, 25,5. E olha só como continua a renovação aqui, ó. Aí, vou explicar para vocês qual que é o metajogo daquela compra rompendo a máxima. Lembra que eu expliquei para vocês lá atrás que o mercado, quando ele deixa uma região de valor, quando ele ganha ou perde, tende a ter uma desalavancagem ou stop de quem se posiciona lá? Então pensa comigo. Não está nítido que o vendedor está defendendo essa região? Tá. Tá nítido que o comprador precisa pôr volume? Tá. E o que vai acontecer se o comprador conseguir ganhar a máxima? Significa que o vendedor jogou a toalha. E o que é o vendedor jogar a toalha? Stop. Então, por que eu deixo uma ordem rompendo máxima? Porque na hora que ele pegar minha ordem de compra, ele vai pegar o stop dos vendidos. E na hora que ele pegar o stop do vendido, o stop do vendido, o que é no mercado? É uma compra. E aí, como já tem muita gente se posicionando na venda, esse mercado vai explodir lá para 34, pelo menos. Tá? Quer dizer, e isso eu estou deduzindo, tá? Nada é certeza. Eu falo pela estatística do que eu vejo no dia a dia. Toda vez que o mercado deixa uma região de valor na máxima, se ele romper, ele explode, porque estopa a galera. Isso aconteceu hoje. Aquele movimento rompendo 20, não sei quem acompanhou o mercado, aquele movimento rompendo 20 não foi comprador. Aquilo ali foi vendedor que estava montando posição e que na hora que rompeu ele estopou. Por isso que o mercado subiu igual uma bala. Lógico, entrou comprador junto? Entrou, mas boa parte daquele movimento foi vendedor estopando. Ah, Yoshio, beleza, então tá segurando lá, põe no 0 a 0? Pode pôr, tá? Pode pôr, porque se ele voltar para perder o 20 aí, ó, eu vou tentar girar esse lote lá no 33, tá? Que é onde... Aí, deixa eu explicar como é que você faz giro de lote. Se ele pegar essa ordem aqui, para onde que vai vir o meu preço médio? Ele vai vir para cá. Aqui não é região de valor, ou seja, se ele romper essa máxima, ele não pode perder o 25 mais, porque senão ele caracteriza o quê? Um falso rompimento. Então, se ele pegar essa ordem aqui, o meu preço médio já vai vir para cá e eu já vou pôr o stop no 0 a 0, porque se ele subir e voltar para o 25, é falso rompimento. O mercado provavelmente vai vir tentar romper o 20 de novo. Então, eu preciso que ele pegue essa ordem
e vai embora. Aí você vai falar, mas Yoshio, mas se ele pegar essa ordem, você vai piorar o seu médio. Não é melhor você deixar ele romper e manter o seu preço médio no 21,5 e mesmo que ele rompa falso, pelo menos o seu médio está lá embaixo? Entenda agora o raciocínio da coisa. Se ele fizer um falso rompimento aqui, ele vai vir me tirar no 0 a 0 no 21,5. Porque se ele voltar a trabalhar abaixo do 25, ele vai vir tentar romper o 20. Tá? Não tem para onde correr. Isso é meta-jogo puro. Então, qual que é a diferença dele me tirar no 0 a 0 aqui ou me tirar no 0 a 0 aqui? A diferença é que eu fazendo isso, eu me dou a oportunidade de me alavancar na operação. Eu não preciso pegar 20 pontos de gain para bater meta. Ele pegando esse lote aqui, eu vou girando. Com 12, 13 pontos, eu bato a meta. Agora, se ele faz um falso rompimento, ele vai me tirar aqui. Ah, mas Yoshio, não corre o risco dele vir só no 25 e voltar a subir? Corre. Tá? Tudo é possível, mas eu prefiro arriscar, tá? E se ele me tirar no 25, paciência. Agora, Yoshio, eu tô começando, eu tenho medo de fazer isso, eu vou deixar, não tem problema, isso aqui não é regra, tá? Deixa ele romper máxima e deixa embora. Para vocês que são mais iniciantes, que estão vendo isso a primeira vez, pode deixar ele embora só com um mesmo, gira depois, tá? Mas a tendência é se ele ganhar esse 29,5 aí, ele explodir. Ó, vamos ver se ele rompe agora. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Ó, se ele perder o 25 aqui, provavelmente ele vai vir me tirar. Tem que ir embora, tem que ganhar o 29 e explodir. Ó, tá se segurando, ó. Se eu tivesse girado para frente, meu stop estaria aqui no 25, ó. Ó, vai embora. Aí já era, stop, ó. Isso é stop, ó. Este movimento que vocês viram aqui, isso aqui não foi comprador, tá? Isso é stop da galera que tava vendendo aqui. Comprador não quer comprar na máxima no rompimento. Comprador quer comprar cada vez mais barato. O vendedor quer vender cada vez mais caro. Quando você vê o mercado rompendo máxima e entra essa porrada, isso aqui é stop. Tá? Ou seja, ele ticou 30 aqui, ou seja, a ancoragem dos vendidos não estava no 29,5, estava no 30. Na hora que ele ticou 30, acionou stop. Agora ele tem que ir embora, porque se os vendidos começou a estopar, eu já sei que os vendedores estão o quê? Jogando a toalha. Se eles estão jogando a toalha, o comprador não pode deixar o preço voltar. Porque quem que era a única galera que poderia fazer o preço voltar? Era os vendedores. Se os vendedores estão jogando a toalha, esse mercado tem que ir embora. Aí, foi embora. Agora, se eu tivesse girado para frente, ele teria pego meu giro aqui, ó. Não peguei para mostrar para vocês, agora tem que pegar 21 pontos. É aqui, ó. Aqui é a minha meta. 21 pontos não, 20 pontos. Já era, ó. Isso é stop, aí entra aí, ó. Já pegou a meta aí. Alguma dúvida até aqui? Caraca, né? Eu sei que vocês ficam doidos quando vocês veem isso, porque eu ficava assim quando eu vi o Kaique operando. E isso é metajogo puro. Isso é metajogo puro. Se aqui é região de valor, os caras têm que estopar, tá? Ó, só para vocês entenderem qual que é a lógica por trás de você operar região de valor. Nós que somos sardinhas, tá? A gente não tem muito contrato para operar. E só que mesmo a gente sendo sardinha, se a gente operar como os tubarões operam, cara, o nosso stop vai estar no mesmo lugar onde eles stopam, a nossa entrada vai ser na mesma região onde eles compram. Isso é a região de valor. Big Player não compra em qualquer lugar. Big Player compra onde? Onde que o Big Player comprou nesse mercado aqui? Região do 20, do 18. Vendedor começou a montar posição no 30. Aí, beleza, você tinha as duas montagens de posição. Vendedor no 30 e o comprador no 18. Se ele perdesse lá o 16, o 13, né, que era o nosso top, quem que ia estopar? O comprador. E aí o que o mercado ia fazer se perde o 13? Ia desabar para baixo. Se ele ganhasse o 30, quem que ia estopar? O vendedor.
Quem que perdeu a briga? O vendedor. Agora, ó, não tem mais vendedor nesse mercado, tá? O vendedor estopou. Toda a posição aqui, o vendedor estopou. Agora, deixa o mercado embora. Ó, isso aqui, inclusive, era o nosso ponto de venda. Já passou batido, tá? Nosso próximo ponto de venda, 53. Vou ficar caçando topo agora? Nem sonhando, tá? Agora, lá em cima, só no 53. E agora entra o quê? A ansiedade. Puta, eu não comprei. O que que geralmente a galera começa a fazer? Ah, eu não comprei. Aí o mercado volta no 40, absorve no 40, o cara compra. Aí, o que que acontece? O mercado estopa. Aí o mercado vem para o 36, absorveu, o cara compra. Onde que é a nossa região de valor agora? Aqui no 30. Para comprar agora é só no 30. Esquece compra aqui para cima, a não ser que o mercado deixe uma outra região de valor para a gente pensar em comprar. Não tem como você comprar aqui, ó. Não tem, não tem. Compra só aqui no 30 agora. Por quê? É a hora que o mercado volta para o pullback, é aqui que precisa de volume vendedor se ele quiser realmente derrubar o mercado. Quem aí nesse mercado, antes de fazer as minhas aulas, estaria caçando topo, vendendo? Pode falar sincero. Carlos, Matheus. Pode ser sincero, eu sei que a maioria, porque eu fiz muito isso, pessoal. Nossa, pra você ter noção, era estopando mesmo. Eu comprando no meio do caminho. Eu sei disso, pessoal, porque quando você vê o mercado assim, vem aquela coisa, aquele chifrudinho na sua cabeça. Já subiu demais, vende. Ó, já subiu demais, tem que cair, pode vender, pode vender. E aí você vende e aí o mercado sobe mais. Aí, por incrível que pareça, ele sobe mais, você estopa, você acaba de estopar. E aí daqui a pouco você vende de novo. Você acaba, tipo assim, ó, você vende aqui no 44 e estopa. Aí você tá vendendo no 50. Aí você estopa de novo, aí tá lá no 55 vendendo. Quando você vê, você já entregou o dia no mercado que te deu oportunidade de compras lindas e você tá vendendo. Então, parem com isso, tá? Entrou em estrutura de alta, olhou o renco daquele jeito ali, esquece venda. Agora, onde que eu vou olhar para vendas? É perdendo 30? Não. Vendas só se ele perdeu 18. Lembra? Vendas é só quando ele perdeu o topo anterior. Tá? O nosso topo anterior no momento é o 18. Ah, mas olha lá, Yoshio, tá chegando no 53. Aí, ok, vamos ver. Vamos ver se o mercado dá alguma condição. É o último ponto de venda, né? Depois é o último ponto de venda. Se ele ganhar essa região aí, acabou, tá? O mercado não vai mais cair. Ele vai subir sem olhar para trás. Vai lá para 1,5% de alta, vai lá para o 2%. Que mês foi isso aqui? Mês 11? Ó, teve uma absorção lá no 32, 34, mas você vê que mesmo com a absorção, o comprador rasgou para cima. Ó, tá entrando compra 5, 6, tá levando spread. Ó. Enquanto o comprador tá levando spread, você não pode nem sonhar em vender, tá? Ó, tomaram 50, vamos ver se spread fica 50. Entrou vendedor. Olha que isso aqui, ó. Olha só. Olha o tanto de compra que entrou. E nenhuma dessas compras apareceu aqui, ó. Significa o quê? Que essa absorção que aconteceu no 50 foi por HFT. Já, olha a venda na hora que entra. Alguém que comprou aqui, deixou saldo aqui, o vendedor bateu, ó. O comprador, na máxima, ele tá tomando e tá escorando. Olha o desespero de quem tá vendido nesse mercado. O comprador, ele tá na máxima, ele tá assim, toma, deixa saldo, vamos, 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 vamos. O cara que tá vendido fazendo médio para trás aqui, só por Deus. Ó, agora começou, ó, absorção de, olha o comprador absorvendo nas máximas de novo, ó. Tá vendendo, vendendo, vendendo e o mercado não cai, ó. Absorção do comprador nas máximas, ó. Você é louco de vender aí. Chegou no ponto que dá para vender, mas o fluxo diz que você não pode nem sonhar em vender. Agora começou a ter uma absorção aí, ó. 51, ó, já tá no 55. Já cagou para absorção. Aff, Maria. Ficar de olho, ó. Esqueci de falar, tá, pessoal?
Ponto de venda, o nosso último ponto de venda por gráfico era ali, mas toda variação percentual, ela é importante, tá? Lembra que eu falei para vocês dos robôs? Então vamos ficar de olho nesse 1,5 de alta aí, tá? Ele tende a segurar. Toda variação percentual tende a segurar, mas do jeito que o mercado está indo, ó, teve uma absorçãozinha lá no 59, né? Ó, renovação de lote no 59. Vamos ver se vai continuar tomando no 59 e vai continuar tendo absorção. Ó, teve uma absorção aí no 53. Ó, olha isso. Olha o comprador, o apetite comprador aí, ó. E não teve absorção de player nesse slot, não, ó. Foi absorção por HFT. Foi uma absorção? Foi, tá? Porque não levou spread, mas foi uma absorção por HFT. Tomaram 9,5, não levou spread. Ó, tá rolando uma absorção aí por HFT, tá? Por que por HFT? Tá entrando muita compra, mas ela não tá aparecendo lá no Times da aba filtrado. Mas é uma absorção, tá? Isso é uma absorção pesada, inclusive, tá? Mas lembra que eu falei? Uma absorção por player, ela é melhor do que uma absorção por HFT, porque o player, ele mostra o quê? Intenção de montagem de posição. Então, ele tem que defender a região. Ó, absorção. Agora começou uma absorção de 56. Vamos ver se vai começar a ter renovação de lote aqui. É, vocês não queriam dia lateral, tá aí um dia que também ele, além de não ser lateral, ele é praticamente uma linha reta. Ó, tá tendo absorção no 56 aqui, tá? Ó, olha o tanto de compra lá, 55, 56, 56 e o preço, ó, se bem que ganhou. Para caracterizar de fato que a absorção teve sucesso, ele tem que trabalhar abaixo do 56, tá? Absorveu, mas está trabalhando acima, o comprador tá com o spread na mão ainda, tá? Ó, o vendedor bate a 8, não leva spread. Tem lote a 60, a 62, a 60, tomou 9,5, também não levou. O mercado equilibrou, ó. O vendedor não leva spread, mas o comprador também já não leva. Ó, começou a entrar um fluxo vendedor no 58, 56, mas não leva spread, ó. A absorção por HFT aqui, ó. Ó, bater a 8, não levou spread. Spread tá, ó, o comprador tá muito forte, ó. Deixa embora. Meia cinco, 65, ó, comprador toma e leva spread, ó. Deixa embora, não dá para vender aí não. Já era, tá, pessoal? Esse mercado, para vender aí tá difícil, para comprar é só lá no 30, tá? Se eu fosse vendedor. Exato. Aqui, é que agora não tem vendedor mais, tá, Marcele? Aqui o vendedor ele jogou a toalha lá no 30. Agora é lógico, a qualquer hora pode começar uma montagem aí do vendedor, né? A gente sabe que do 30 até aqui não teve montagem vendedora, tá? Tá tendo uma defesa vendedora nessa máxima, mas a compra tá muito forte ainda. Vamos tentar ver se a gente enxerga alguma montagem do vendedor de fato. E mesmo assim, tá? É perigosíssima. Qualquer venda que você fizer aí, ó, começou a entrar venda pesada aqui e levou o spread a 3, hein? Vamos ver se ele perde 1,5. Ó, a última batida foi no 1,5. Não conseguiu trabalhar abaixo do 1,5, ó.
Pessoal, deixa eu falar. Tá uma chuva do caramba aqui. E aqui começa a ameaçar acabar a luz, tá? Se de repente a conexão cair, é porque acabou a luz. Mas a gente já tá para encerrar a aula também por causa do horário, tá? Então, se acontecer de cair momentaneamente, é porque acabou a energia, tá? Ó, estão batendo aqui, ó, 61, 60. Ó a absorção do comprador aí no 63 ainda. O comprador tá aqui ainda, ó. Tomou 64, só que o vendedor começou a absorver no 64 também, ó. Vai começar uma briga, vai começar uma região de valor aqui, hein? Ó, tá entrando muita venda, muita compra, tá tendo absorção do vendedor aqui, tá tendo absorção do comprador aqui, o mercado começa a deixar uma região de valor. Olha o tanto de venda que está entrando e o tanto de compra. E o mercado está brigando aqui, ó. Você olha o VAP aqui, o VAP te mostra, né? Olha o VAP aqui, essa região, como é que está ficando um volume grande ali. Só que não dá para vender, tá? Você precisa esperar um stop um pouco mais curto, uma renovação de lote, ó. Só tem lote lá no 70, ó. Você precisa... Para mim pensar em vender, ó, tá tendo absorção no 64, e o vendedor tá o comprador está absorvendo no 61. Para mim pensar em vender nesse mercado, eu preciso que ele perca o 61, tá? Que é onde o comprador está defendendo, e começa a ter renovação de lote aqui no 66, 65. Caso contrário, não dá para vender. Vamos ver se ele perde esse 61 aí. Ó, já entraram tomando a 63, 64. Ó, olha a absorção, ó. Pancada no 60 aqui, vamos ver se trabalha abaixo. Se começar a trabalhar acima do 60, absorção. Ó, ó o tanto de venda e o mercado não cai, ó. Presta atenção nesse movimento. Inclusive, se ele voltar para cima de 60, dá até para pensar em comprar, tá? Mas confesso para vocês que depois do mercado subir tudo isso aqui, já não tem muita coragem, não. Ó, perdeu 60, tá? Ó, fluxo vendedor. Agora dá para a gente começar a pensar em olhar em vendas, tá? O mercado deixou uma região de valor aqui, ó. Essa região aqui, ó, 63, 64, 65, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha o filtrado aqui. Ó, o tanto de compra nessa região 63, 64, 63, 64, 64, 62, e olha o tanto de venda, 62, 60, 61, 63, acima, ó, a região de valor ficou, porque algumas regiões ela vai ficar grande, tá? Por causa da volatilidade. Aqui, ó, o mercado deixou uma região de valor aqui, ó, do 60 ao 65. Se ele ganhar o 65, 66, o mercado vai romper máxima. O vendedor vai ter que defender aqui com unhas e dentes agora. Ah, Yoshio, como é que eu posso ter certeza? Vem aqui no VAP, ó, e pega toda essa região aqui, ó. É aqui que teve a briga. Ah, então toda vez eu posso olhar o VAP? Não, porque o VAP nem sempre vai mostrar, tá? Aqui ele tá mostrando, mas nem sempre ele vai mostrar. Então não fique pendurado em VAP não, tá? Mas a região de valor ficou lá no 65, 64 lá. Se ele voltar lá e mostrar que tem vendedor ainda, dá para pensar em vender. E detalhe, é 1,5 de alta, né? Região importante, a gente sabe que tem defesa, a gente sabe que tem robô. Onde que o mercado ele já não deveria ganhar? O 60, né? Que é onde entrou muito fluxo vendedor aqui, ó. Pessoal, eu vou ter que encerrar a aula, tá? Eu ia esperar o mercado dar alguma outra condição aqui, mas é que tem a outra turma depois de vocês e eles já estão aguardando. Alguma dúvida sobre aqui? E para comprar, você pensaria em comprar onde? Só lá no 30 agora, tá? Ou você pode fazer isso aqui, ó. Ele casou no 30, inclusive, ó. Aqui, ó. Só no 30, 50% de FIBO. Casou com uma região de valor, tá? Não vende antes, ou não compra antes do 30. A chance de você tomar um stop é gigantesco, tá? Se você comprar aqui o mercado, ele... Porque assim, ó, o mercado depois dessa puxada, ele tem que vir para uma correção. Quer dizer, não é que tem, tá? Mas se ele começar a trabalhar abaixo aqui desse 53 aqui, ó, lembra que aqui era um ponto de venda, aqui é um e-mail de alta. Não compra por aqui, porque você está comprando
em cima de pontos muito importantes. Quando eu citei que eu poderia comprar acima do 61, é pela absorção. Mas por que eu falei para vocês? Eu poderia até comprar, mas eu fico receoso porque eu tenho 1,5 de alta, eu tenho um ponto de venda, ou seja, se ele começar a trabalhar muito abaixo de 53, ele vai vir testar o 30. Então, agora é joguinho de paciência, tá? Espera que uma hora ele vai voltar para testar o 30. Tá? E se ele voltar para testar o 30, você olha para a compra. Caso contrário, se ele perder o 30 também, qual que é a próxima região que ele não pode perder? O 18. Beleza, chegou no 18, segurou, se ele voltar no 30 e segurar, você vende, só que aí você sabe que ele vai segurar no 18. Você vai ter que ficar atuando aqui, né? Vende no 30, realiza no 18, compra no 18, realiza no 30. As marcações, você faz quase todos os dias, tá? Na verdade, eu faço uma vez por semana, que é no domingo, e vou ajustando todos os dias, tá? Porque o mercado vai deixando os pontos, né? Mas, assim, é setupzinho, tá? Aí você vai falar, mas, Yoshio, você quase não usou os pontos. Você realmente não usa, porque você opera fluxo. Mas o que eu quero dizer é, você precisa ter os pontos de venda para você saber. Um exemplo, por que é perigoso você comprar aqui em cima? Porque você está num ponto de venda, entendeu? Por que é perigoso, por exemplo, você vender abaixo dessa região? Porque aqui era um ponto de venda. Por que é perigoso você comprar? Porque aqui é um ponto de venda. Por que é perigoso você vender, por exemplo, aqui, ó? Porque é um ponto de compra. Então, as marcações, elas vão te ajudar o quê? A saber que tipo de mercado que você está operando. E isso aqui que a gente está operando foi simplesmente o quê? Isso aqui, ó. Sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe. É um mercado de tendência de alta muito forte, tá? Isso aqui se chama sobe, acumula, rompe, acumula, rompe, ele pode acumular, romper, até uma hora que ele reverte. Ele cai, distribui, cai, distribui, e aí ele vai caindo, entendeu? Ou ele pode não distribuir, ele pode cair, corrigir e cair. Entendeu? Existem duas formas de correção. O mercado pode fazer isso e subir, ou ele pode, numa tendência muito forte, sobe, consolida, rompe, consolida, rompe. Ele nem faz isso aqui, ó. Ele está tão forte que o mercado ele só consolida e rompe. Beleza? Aí, pessoal, todas as aulas daqui para frente, se ficou alguma dúvida aqui sobre marcação, a gente vai repetir isso todas as aulas agora, tá? Não sei se vocês estão percebendo, mas cada aula que passa, eu estou acrescentando ferramenta. E eu não estou tirando as outras. Eu estou acrescentando e o layout está ficando completo. Daqui para frente, a última ferramenta que eu vou acrescentar para vocês é o Times do Cheio. E aí eu vou explicar para vocês a única finalidade do Times do Cheio, tá? Quase nada, para falar a verdade, tá? Mas a gente vai colocar. Então, tudo isso a gente vai fazer na próxima aula. A gente vai fazer marcação de novo, a gente vai fazer panorama, a gente vai marcar os pontos de compra ou venda, a gente vai ver região de valor, a gente vai fracionar lote, a gente vai ver absorção. Tudo isso que vocês estão vendo em todas as aulas, elas vão se repetindo daqui para frente em todas. A diferença é que eu vou estar sempre acrescentando algo a mais, entendeu? Beleza? Tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo? Todo mundo entendeu? Beleza? Eu vou encerrar então aqui, tá, pessoal? Que a outra turma já está aguardando, me mandando mensagem aqui. Treinar, Carlos. Muito treino. Até a próxima aula. A próxima aula agora é só depois do carnaval, tá, pessoal? Na quarta-feira, tá bom? Olhem a agenda de vocês aí. Na quarta-feira, mesmo horário. Beleza? Aí vocês têm bastante tempo para rever todas as aulas, tá? Revejam todas as aulas e tirem as dúvidas até a próxima aula. Um abraço, pessoal. Boa noite.